Oi pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um RegiosCast. Não esquece de ativar o sininho, curtir o nosso vídeo, deixa seu comentário, seu like, para a gente poder estar interagindo mais, sugestões de informações, dúvidas aqui no nosso canal também. Como o Sandro mesmo brinca, né? Não paga nada, então se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhuma informação. A gente está hoje aqui para estar falando dos números de dezembro, que inclusive já estão publicados no nosso site, lá no Regios em Números, no regios.org.br. Tem uma aba específica do Regios em Números que você consegue consultar lá dentro todas as informações do seu plano, o andamento dele, os comentários do gestor, inclusive. Você vê a parte toda, né, do plano, tanto consolidado quanto aberto, então você pode estar entrando lá para saber mais informações. E hoje estamos aqui para comentar um pouquinho sobre as informações do BD01. Estou aqui com o Sandro, nosso diretor financeiro. Seja bem-vindo, Sandro. Olá, Geise, tudo bem? Olá, participantes. Hoje a gente vai falar, né, Sandro, sobre um pouquinho sobre os números de dezembro, inclusive o consolidado do ano todo, mas tem ainda a prestação, né? Isso, é só para lembrar, né? Nós falamos sempre o Regis Prévio mensal, né? Mas dezembro é o último mês do ano, né? E aí coincide com o resultado geral do ano. Então nós sempre fazemos um apanhado geral do ano. Mas é sempre bom enfatizar, né, Geise, porque nós ainda vamos fazer uma prestação de contas, né? Provavelmente vai ser um evento presencial gravado, né? E aí todo mundo, aliás, todos estão convidados para comparecer. Ainda não tem data não, tá, gente? Fiquem É só um spoiler. Exatamente, só um spoiler. Nós vamos fazer uma prestação de contas com todo o resultado, tanto da parte financeira como da parte atuarial, enfim, vai ser muito importante que todos prestigiem esse evento. Então continua acompanhando a gente aqui nas redes sociais, que a gente vai estar soltando informações sobre a nossa prestação de contas do ano de 2022. Bom, ainda estamos falando sobre dezembro, né, Sandro? Conta pra gente sobre o BD01, quais as novidades. Eu acho que já tem coisa boa também, né? Tem novidade boa, conta um pouquinho pra gente. Sim, como é de praxe, eu acho que é sempre bom falar sobre o cenário, tudo que aconteceu no ano de 2022, né? Nós começamos o ano de 2022, um ano bastante difícil, né? Bastante desafiador, melhor dizendo, né? Porque ele começa com o arrefecimento da Covid, né, da pandemia da Covid, mas por outro lado com uma guerra da Ucrânia que efetivamente bagunça, né, o cenário geopolítico mundial, e isso acaba acarretando também interferência também na questão econômica mundial. Tivemos um aumento do preço do petróleo, tivemos problemas na cadeia produtiva, enfim, e isso acabou repercutindo em várias economias. E o principal, digamos, impacto disso é a questão do petróleo, de certa forma. Quando o petróleo sobe tudo, né? Isso vai dar direto na inflação. Nós começamos, exatamente, nós começamos com uma inflação, digamos, muito acelerada, principalmente no primeiro semestre, e aí o Banco Central, que já vinha com um processo de elevação da taxa de juros, teve que dar um aumento, aumentou muito mais a taxa de juros, né? E aí isso fez com que a inflação se segurasse, né? Tanto que nós fechamos o ano com uma taxa de IPCA em 5,79, né? Ela começou o ano mais de 2 dígitos, inclusive, né? Acima de 10%, né? Então, o que a gente sempre fala, né? Entre mortos e feridos, salvaram-se todos, né? Apesar dela ter ficado um pouquinho acima, né, da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, de 4,75, fechar em 5,79 não foi tão ruim assim. Considerando inclusive o ano, né? O ano de 2022, tanto de coisas que aconteceu, né? O cenário totalmente instável, né? O IPCA bateu 2 dígitos, conseguiu fechar em 5,79. Digamos assim que no final foi até controlado. Sim, com certeza, sem dúvida. Nós tivemos aí um INPC mais ou menos fechando na mesma linha, né? 5,93. Então, em termos de inflação, apesar de ser ruim, né? Porque ficou acima das expectativas do Conselho Monetário Nacional, mas mesmo assim é uma inflação, digamos assim, um pouco, digamos, razoável, vamos colocar assim. Graças a um fechamento também de uma Selic bastante elevada, né? 13,75 é uma Selic muito elevada, dá uma taxa real acima de 7%, para você ter uma ideia. Então, mas, digamos, foi o remédio necessário para poder fazer com que a inflação ficasse controlada ao longo do ano. Nós tivemos também, só para lembrar, né, ano 2022 foi também um ano eleitoral. Nós tivemos pandemia, guerra da Ucrânia e ainda teve o ano eleitoral. Tanta coisa no ano só que nem... Exatamente, né? Então, talvez a notícia ruim seja a questão da Selic, mas a Selic realmente muito elevada, e essa taxa Selic elevada, ela não é sustentável ao longo do tempo, e o governo em algum momento vai ter que, o governo no caso o Banco Central, em algum momento vai ter que mexer nisso, mas para isso precisa que as circunstâncias econômicas, tanto
internacionais como também no Brasil, principalmente a questão fiscal no Brasil, seja resolvida, né? E isso ainda está um pouco longe de ser resolvido, mas enfim, pelo menos a inflação ficou mais controlada. É engraçado, né? Como é que o cenário ele é muito instável, né? Você vê que um mês ele está mais alto, o outro mais baixo, mas quando você puxa a linha, você vê que fica um pouquinho mais estável, né? Exatamente. Você pega o consolidado do ano todo. Exatamente. Tanto é que, por exemplo, a Bolsa de Valores de São Paulo, né, a B3, né, fechou o ano com um crescimento de 4,69, modesto, né, muito modesto, mas pelo menos fechou com um crescimento no positivo, 4,69, o dólar com uma pequena queda de 5,32, fechou o ano a 5,27. As reservas internacionais do Brasil, apesar de terem caído 10% no ano, ainda fecharam no patamar bastante sustentável, 324 bilhões de dólares de reservas internacionais. O PIB, a expectativa do PIB é que ele seja positivo até o final do ano passado. A expectativa é que o PIB brasileiro fechasse o ano entre 3,04, 3,1 talvez, né? Até uma brincadeira que alguns economistas estão fazendo, né? O Brasil provavelmente vai fechar com um PIB maior do que a China, coisa que não acontecia há 40 anos, né? Mas tudo bem que também a China também houve uma desaceleração da economia chinesa muito grande. Mas é uma coisa que não acontece tem muita gente batendo no peito e falando, crescendo mais do que a China. Enfim, a inflação brasileira, por exemplo, está mais baixa do que a inflação norte-americana, né? Então, assim, tem alguns indicadores assim que são positivos, mas em compensação a taxa de juros é uma taxa muito elevada. E o ponto positivo, né, de 2022 é a taxa de desemprego, né, que caiu para 8,1, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Essa é uma taxa muito boa, né, considerando, claro, pessoas desempregadas é sempre ruim e tudo mais, mas assim, considerando que nós já chegamos a bater 13% de taxa de desemprego no Brasil, 8,1 é uma recuperação bem substancial. Com certeza. Aí, o que acontece? Toda essa instabilidade que nós falamos com relação à taxa de juros, taxa Selic, inflação e tudo mais, bateu também agora no final do ano, logo após a eleição, terminado o processo eleitoral, alguns discursos enviesados do novo governo, né, do governo eleito, fez com que também houvesse um aumento na pressão sobre os títulos públicos federais. Então, as NTN-Bs, por exemplo, fecharam o ano com uma elevação. Grande parte dos principais vértices das NTN-Bs fecharam acima de 6%. Né? Isso acabou prejudicando, por exemplo, os títulos marcados a mercado. E o plano BD tem um percentual pequeno, mas tem em títulos marcados a mercado. Então, isso acabou prejudicando um pouco o desempenho. E esse é um ponto que nós temos sempre que ficar bem atentos. Toda vez que você tem uma marcação a mercado e uma instabilidade no preço das NTN-Bs, você tende a gerar, digamos assim, um problema com relação à rentabilidade do mês, né? Porque 25% da carteira do plano BD está marcado a mercado. Então, esse pequeno, digamos assim, pedaço da carteira a marcada a mercado vai gerar essa volatilidade, pode prejudicar a rentabilidade do mês. Mas a notícia boa, gente, é que no ano nós tivemos uma rentabilidade de 105%, né? Nós batemos, batemos meta, maravilhoso, na verdade. Exatamente, Né? batemos meta no plano BD01, né? Tivemos alguns fatores que impactaram e tudo mais, mas assim, a notícia boa é que nós vimos de 2 anos muito ruins, né, por conta da pandemia, da Covid-19, tem os ativos com muita volatilidade e tudo mais. Isso acabou prejudicando digamos, o desempenho dos investimentos do plano BD ao longo dos últimos 2 anos. E em 2022, finalmente, nós conseguimos voltar aqui ao nosso normal. Já tinha algum tempo, né, que o BD já batia. Sim, foram 2 anos, né, principalmente esse período de pandemia, que nós não batemos meta atuarial. Então a notícia é boa. Notícia boa, exatamente. Isso é uma notícia excelente, né? Conseguimos fechar o ano com 11,44 de rentabilidade, né? No ano. Claro que parte desse resultado positivo foi puxado também, não só pela carteira de títulos marcados na curva, mas também por alguns fatores importantes, como, por exemplo, a questão da reavaliação da carteira de imóveis, né? Nós tivemos um ganho bastante substancial na carteira de imóveis, 33,71, graças a essa reavaliação. Praticamente todos os imóveis se valorizaram no ano passado e isso acaba ajudando, contribuindo bastante, considerando que a carteira de imóveis hoje do plano BD gira em torno de 100 milhões de reais, essa rentabilidade positiva foi benéfica, né, para o plano, tanto que o plano fechou o ano com uma rentabilidade acima da média dos planos BD. Nós temos uma consultoria que nos assessora, né, a Adtos,
que ela avalia lá, são mais de 120 instituições, 120 entidades fechadas de previdência complementar. Então eles trazem uma média dessas entidades que têm plano BD, traz uma média das rentabilidades. E o plano BD, a mediana do mercado, na verdade, ficou 9,94 no ano de 2022 e o plano BD performou 11,44. Então acima da média da mediana de mercado e acima da meta atuarial de IPCA mais 4,70, né? Então isso é um ponto bastante positivo. Então eu acho que talvez seja esse o principal destaque, né? Além disso, Geise, nós tivemos, e participantes, né, do plano BD01, nós tivemos também um reconhecimento, nós tivemos uma vitória no ano passado de uma ação bem antiga, lá oriunda lá de um problema que aconteceu lá em 1986, para vocês terem uma ideia. Praticamente um ano depois da fundação da Regis. É que a Regis é de 35? 85, de 85, né? exatamente. Em 86, o governo lançou lá as chamadas obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento, o FNDs, que eram, digamos, obrigações que tinham o objetivo de capitalizar o Fundo Nacional de Desenvolvimento, né, o FND. E aí, e meio que obrigou todos os planos de previdência a comprar títulos desse fundo, essas chamadas OFNDs. Sim. E aí só que aí depois no meio do caminho, como sempre, algumas coisas do governo que aconteceu muito na década de 1980, no caso, e tivemos muitas mudanças de regra, de indexação e tudo mais. E aí os planos de previdência acabaram sendo prejudicados. E aí por conta disso, os planos de previdência entraram com uma ação na justiça e nós conseguimos atingir aí, conseguimos recuperar boa parte desse recurso. Então aí nós contabilizamos no final do ano passado 8 milhões de reais, um pouco acima de 8 milhões de reais, isso gerou... E ajudou no plano ajudou também, né? bastante a rentabilidade do plano, tanto é que o déficit do plano BD01 caiu quase 30%, né? Fechou o ano com 89 milhões de déficit, né? Então, o déficit estava acima de 120, né? Caiu para 89 milhões no final do ano passado, então é um ponto bastante positivo, né? Muito. Boas notícias, Boas né? notícias. Exatamente. E Sandro, aproveitando o gancho que você comentou da parte dos imóveis, a gente está tendo, né, a parte de venda. Comenta um pouquinho pra gente como é que está essa questão. Sim, atendendo até digamos, um direcionamento que nós da diretoria executiva fizemos, né, nós pegamos e fizemos propusemos, né, a venda da carteira de imóveis do plano BD01 e iniciamos esse processo no final do ano passado e nós conseguimos sucesso em 2 imóveis, né? Um é uma lojinha aqui no edifício Atenas e outro é o imóvel onde funcionava a antiga agência CIA e o Centro de Processamento de Dados do BRB, que depois virou área de retaguarda e tudo mais, e nós conseguimos vender esse imóvel, né? Isso foi muito bom, foi um gol de placa para a gente, porque além de nós termos vendido ele com um valor acima do que estava contabilizado no ano anterior, isso acabou gerando um lucro para o plano BD01, que ajudou também no resultado de 2021. Melhor ainda. De 22, exatamente. E aí com isso, e aí nós continuamos com esse processo de venda. Inclusive fizemos alguns leilões, alguns não tivemos sucesso, né? Mas já tem até uma segunda rodada marcada agora para dia 8. Dia 8 de fevereiro já tem uma segunda rodada marcada e a nossa ideia é no primeiro semestre zerar a carteira de imóveis do plano BD01. Exatamente. É bom ressaltar também, né, Sandro, que pela transparência que a gente tem lá no site da Regis, na parte do seu plano no BD01, lá embaixo a gente colocou todos os comunicados que estão ocorrendo da parte de venda de imóveis. A gente está comunicando por e-mail também para todos os participantes do BD01 apenas. E lá dentro, quando você entra no Regis Plano, tem BD01, lá dentro, lá embaixo tem parte escrito venda de imóveis. Então lá dentro tem todos os comunicados, as informações também. E quem se interessar, né? Quem se interessar em fazer um lance, comprar também, fica à vontade. Exatamente, é só entrar lá, fazer o lance lá que você vai ser... Quem sabe você vai virar o proprietário de um imóvel que foi do plano BD01. E ele ajuda o BD01 também. Exatamente, é isso aí. Bom, Sandro, para a gente poder fechar, tem um ponto também importante para a gente poder comentar com o pessoal, que foi a questão das americanas. Sim, fala também um pouquinho para a gente. Sim. Como é que foi a questão do plano, impacto e tudo mais? Legal, obrigado pela pergunta, Geis. Isso é um ponto importante porque também dentro desse princípio da transparência, né, nós divulgamos um comunicado sobre isso. Apenas 2 planos foram afetados, o plano BD01 e o CB03, que tinham ativos da Americana. Os demais planos não tinham, né? E no caso do plano BD foi um impacto bem pequeno, né? Considerando aí o peso da Americana. Nós tínhamos ações da Americana, ações ON, do tipo ON, 36 mil ações
da Americanas. Antes do escândalo, de estourar o escândalo, essas ações estavam cotadas a R$12. E aí elas caíram de R$12 para hoje, eu peguei aqui hoje inclusive, tá? A 1,74, uma queda de 85%, né? Isso representou aí digamos, uma perda, uma desvalorização de 85% ou R$369 mil. Se a gente pegar o valor hoje da Americanas na nossa carteira, ela representa 0,0024, até eu anotei aqui, Geise, e participantes, só para não me perder nos zeros aqui. Então é uma participação muito pequena, então ele vai ter uma influência muito pequena tanto na rentabilidade do mês de janeiro, né, já me adiantando, e também mesmo antes, né, de acontecer todo esse escândalo todo, ela já representava muito pouco, ela representava 0,01674, para você ter uma ideia. Então assim, é muito pequeno, um impacto pequeno. É claro que ninguém gosta de perder, né, mas isso foi um escândalo que afetou pegou todo o mercado de surpresa, grandes bancos, grandes fundos de investimento. Até porque muita gente tinha investido no fundo da Americanas. Exato, né? a Americanas é um papel que estava em praticamente todos os índices mais importantes da B3. Surpreendeu todo mundo. A Americanas fazia parte, então assim, infelizmente é o tipo do problema que praticamente todo o mercado teve. Mas então o participante do BDZ pode ficar tranquilo que o impacto foi bem pequeno, né? Exatamente, o impacto foi muito pequeno, não vai não vai afetar tanto a rentabilidade da carteira. Inclusive a gente deixou no site da Regios a explicação um pouco mais detalhada sobre esses números que o Sandro está comentando. Tem umas informações lá dentro do próprio site, na parte de notícias também, a parte de comunicados. Você pode dar uma olhada que tem umas informações mais detalhadas e qualquer dúvida que tiver também, o Sandro está à disposição, o time todo de investimentos, a gente está de portas abertas aí para você. Bom, fechamos o BD01 então, Fechamos, é isso aí. Um pouco mais longo, né, Geise? Mas tínhamos muito feedback para passar para as pessoas. Tinha muita informação, muita notícia para vocês, notícias boas, inclusive, para o BD. Né? Então continua acompanhando a gente aqui no nosso YouTube, nas nossas redes sociais, né? Instagram, LinkedIn, Facebook. Se você não ativou o sininho no início do vídeo, ativa agora para você poder continuar acompanhando nossos vídeos, as nossas novidades. Curta o nosso vídeo, deixa comentários, sugestões de temas ou dúvidas que tiver para a gente poder estar trazendo aqui para vocês também. E o que mais precisar, a gente está totalmente aberto. É isso aí. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Gente. Até a próxima. Até logo, tchau. gente. Até tchau.